Aleluia. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias. Livro de Cantares, capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 6. Aleluia. Cantares, capítulo 4, versículo 6. Assim está escrito: antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao alteiro do incenso. Vamos repetir? Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao alteiro do incenso. Querido Deus, eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos te apresentar, Senhor Deus, a leitura desta noite. Queremos que o Senhor fale com a tua igreja através do teu servo, em nome de Jesus, amém e amém. Se assente, por favor. Antes que refresque o dia e caiam as sombras. Eu tenho um tema de mensagem para a igreja que é: antes que venha as sombras. Antes que venham as sombras. E este versículo ao qual nós lemos, ele nos fala que antes que venha a noite, antes que venha a noite, é meia-noite. Quando Jesus está por vir. Então nós temos o dia todo, como já foi dito aqui, para nós fazermos reflexões do que nós temos feito com as nossas vidas e também com a nossa salvação. Antes que venham as sombras, à noite. Jesus, ele passou ali pela sua tribulação, foi à noite. Ali nos fala da volta de Jesus. Eu, juntamente com a igreja, agora nós vamos para casa, vamos deitar e vamos dormir. E quantas pessoas, pastor Marcos, pastor Leandro, que deitam de mal, com raiva, no pecado, sem conserto e sem fazer a oração para dormir. Se Jesus ele vem à noite, ele vai pegar muitos de surpresa. Vai pegar muitos de surpresa. Então o que nós devemos fazer nesta noite, que já foi dito aqui? Nós estamos no melhor lugar, que é num culto falando de Jesus Cristo, falando de Deus, falando do Espírito Santo. Antes que venham as sombras, antes que venha a noite, todos que aqui se encontram estão com a liberdade de fazer um conceito, fazer uma reflexão. E nessa reflexão não adianta eu dizer que eu vou prometer ser melhor. Não é só isso que passa. Só promessa não. Eu vou prometer ser melhor. Eu quero dizer que cada um de nós já temos um compromisso muito grande de não só prometer, mas de fazer o melhor, porque nós temos o nome de cristão. Eu não tenho que lutar para tentar ser melhor. O que eu quero dizer para a igreja é que se eu tenho que ser melhor, pelo ensinamento, pelas palavras que são lidas, pelos pastores que um dia pregaram para mim, para aquele que um dia ele me evangelizou e pagou o preço, que é o irmão Euclair. Eu trabalhava na Bozé, o irmão Tiago, e ali tinha o irmão Euclair na minha turma do refratário. Ele ficava bravo comigo quando eu passava na gruta e molhava a mão na água dele. Passava. Deixa
deixa eu te ensinar um negócio. Eu falei, esse cara de novo veio me amolar. Ele vem falar de Jesus para mim. E na hora do almoço ali, tem os jardins, tem coqueiros, eu escondi atrás do coqueiro, porque o paciente assim, não está dormindo nada. Escondendo daquele evangelho. Aí ele procurava daqui, pedia a hora de almoço dele, o tempo dele me procurando. Eu era uma pessoa do coração rígido. Era tudo que o diabo queria para me levar para o inferno. E tem muitos assim. O Euclair me dava aquela bronca, ele falava assim, eu estou te procurando aí, você está deitado. Eu falei, eu estava descansando aqui. Não, eu estava correndo aqui. E ele pregou a palavra para mim. E vou falar a verdade para a igreja. É a coisa mais séria do que os irmãos imaginam. E ele pagou o preço, porque me ganhou para Jesus. Para quem trabalhou na Mosel e trabalha, ali tem as panelas ali, ela cheia, é 5 toneladas, ela vazia 2 toneladas. Caiu uma panela em cima dele de 2 toneladas. Arrebentou a medula dele e quebrou o braço dele. Ficou 21 anos na cadeira de roda. Aí eu aceitei Jesus, batizei, levei as fotos para ele. Ele na cadeira de roda, ele ia para a igreja que eu fui. Ele era da Filadélfia, ele foi para a igreja batista. Depois eu saí da batista, eu fui para a Assembleia e falei assim, ó, eu também vou. E quando ele chegou na Assembleia de Deus comigo, ele falou assim, ó, um presbítero vai ser pastor. Ele falou assim, é o Luiz Carlos. E ele teve a honra de me ver ser um pastor. Isso é a fidelidade que ele tinha de pregar a palavra, não que eu sou bom, mas que Jesus é bom, e quebrantou esse coração de pedra que eu tinha. O que nós estamos falando é desse Jesus. Não tem para Deus o homem do coração duro. Não tem para Deus, quando Deus escolhe uma pessoa, ela insiste em temar e fugir de Deus. Não tem. Antes que as sombras chegam. Aqui nós estamos falando, olha, da volta de Jesus. Jesus vai voltar. Aí você fala assim, mas desde quando eu nasci que eles falam que Jesus vai voltar. Eu vou te dar uma palavra que vai te surpreender. Se Jesus não voltar no tempo que eu tenho de vida, aí eu vou encontrar com ele, porque um dia eu vou morrer, você também vai morrer. De todas as formas, não tem como fugir de Jesus Cristo. É e é. É e tem que ser. Vocês estão entendendo? Eu não tenho compromisso com família, eu não tenho compromisso com os vizinhos, eu não tenho compromisso com o colega de trabalho. Aqueles que não têm compromisso com Deus, eu também não tenho compromisso. A minha obrigação é pregar a palavra. Você vai aceitar Jesus? Quem quer uma oração, a oração a gente não oferece. Mas quando chega até mim e fala assim, pastor, faz uma oração por mim. Eu falei, querido, com toda a honra. Eu tenho ali meu amigo Tiago, que trabalhava comigo, câmera para todo lado. E eu estou ali com a mão do Tiago, mão no outro, aqui, olha, Senhor abençoe o Tiago, abençoe o outro. É verdade? A gente ora ali e o dono permite isso. Porque uma firma que tem cristão de verdade fica uma firma melhor. Com pessoas mais educadas, com pessoas mais equilibradas, com pessoas com bons pensamentos, palavras mais positivas. E a produção dobra. É vantagem para todos nós aceitarmos Jesus e sermos fiéis a Ele. Olha, antes que venham as sombras, eu tenho que firmar meus pés. Eu tenho que firmar meus pés antes que a sombra chegue. É firmar os pés que se desvia do mal. Eu tenho que firmar meus pés para me desviar do mal. Em Salmos capítulo 119, versículo 101, está escrito assim: desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. É bonito o Salmo 119, quando ele fala assim, olha, desviei todo o meu caminho para ouvir a tua palavra. Você que está aqui nesta noite, você poderia estar em outro lugar, até lugares maus e ruins, mas você fez a escolha de estar aqui. Você desviou seus caminhos de muitas coisas e preferiu vir ouvir
a palavra do Senhor Jesus Cristo. Meus pés não vacilarão. Deus está sempre vigilante, protegendo nossos passos, sem descansar ou distrair. Vocês sabem o que ele está falando aqui? Que Deus, ele não se distrai. Ele trata a mim como o Marcos Felipe, como toda a igreja, como o neném que começou a andar agora. Deus, ele não se distrai para que eu não venha desviar os meus passos, nem vacilar. Aqui, cuidado que você vai cair. Cuidado, anda devagar. Ele trata nós como criança, porque nós estamos a todo tempo com o risco de cair e desviar do caminho. Os pés cheios de autoridade. Com fé é possível suportar obstáculos e resistir às coisas más. O pé da autoridade, presta bem atenção, a palavra de Deus nos fala assim, e Deus nos dará autoridade para pisar em cobra e escorpiões. O cristão que tem Deus, ele tem uma autoridade incrível vinda de Deus. Quando fala pisar em escorpiões e cobras, está falando de guerra espiritual. Está falando de guerra espiritual. Quando nós temos autoridade, eu tenho autoridade para pisar em cobra e em escorpiões, sabe como, igreja? Te oferece algo que não é de Deus, você fala não. Te fala alguma coisa, você que não cabe a nós, que não é de Deus, você fala não. Só para que a igreja entenda o que ser humano nenhum gosta. A maioria dos seres humanos não gosta de uma palavra de 3 letras. A palavra não. Você quer ver ter um inimigo? É quando você tem uma pessoa que te ama e que te gosta de você, uma pessoa que te tolera. É quando ela fala assim, você é meu amigo, hein? Eu posso contar com você, Leandro? Você fala em quê? Ele fala assim, não, fala primeiro, Leandro, eu posso contar com você? Você fala assim, olha, depende. Porque em primeiro lugar, você sabe que eu sou um cristão. Em segundo, depende do que você falar, você vai ouvir uma palavra que você não goste. É a palavra não. Deus, ele falou não com Jesus Cristo. Ele não fala não só comigo e só com a igreja. Até Jesus tomou um não. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E Deus falou com ele, você vai passar pela cruz. Eu não vou afastar nada. É não. Você, a sua pessoa, vai passar pela cruz. E ele passou pela cruz, ele pagou o preço por minha causa e por sua causa. Só de saber isso, você vai entender que você é uma pessoa sem valor. Não. Você é uma pessoa de muito valor. Alguém sacrificou um filho por minha culpa e por sua culpa, para você hoje honrar a pessoa que deu a vida por mim e por você. Não é fácil andar no mundo desse.
corrompido sem se corromper. Não é fácil. Viver num mundo corrompido sem se corromper. Parece que nós estamos julgando o contrário, parece que nós estamos andando o contrário, parece que nós somos diferentes de todo mundo. E vem ela ali a crente. Aleluia, irmã! Aleluia, irmã! Aí eu só olho assim, hoje, irmãos, não é brigar com quem está te insultando. A igreja tem que entender que quando fala comigo, com você, e crente não está com nada, para falar de Jesus, fala de Deus, Deus não está com nada. Alguém já falou comigo assim? A briga não é nossa, não, queridos. Você não tem que abrir Bíblia e esfregar na cara da pessoa, ficar discutindo com a pessoa, não. Só dele lutar e levantar contra Deus, a briga é com Deus. Então hoje é fácil viver. Ah, você é crente, né? Eu falei, sou crente, pela vontade de Deus, sou pastor. O meu direito, a minha obrigação é descansar em Deus. Estava vendo aqui o testemunho da Janaína aqui, das minhas filhas. Eu estou falando num púlpito perante Deus, perante a igreja. Eu não vi dificuldades nenhuma de ter casado com a Valéria e ter 4 filhos. Não tive dificuldade, não. Eu tive alegria. Nasceu a Janaína. Estou lá em frente do hospital. Ah, deixa eu ver. Essa é a Janaína? É Janaína. Nem sabe o que é, mas eu estou lá. Depois eu vou. É Janaína. Tudo sujo branco. Falei, esgotar o nela. Não, já vai dar banho nela. Aí nasceu a agência. Segunda-feira de manhã veio alta. Eu falei, como que eu vou buscar a Jéssica? Segunda-feira eu trocava turno. Aí desci na Joaquim de Tio dos Reis, ninguém, todo mundo trabalhando, só eu na rua porque eu trocava turno. Aí tinha uma rural cheia de laranja, não tinha banco não. Eu falei, olha, eu sei, deixa eu falar um negócio. Você está entregando laranja aí, eu vou sair agora, Luiz. Você não vai lá no hospital comigo buscar a minha mulher com a neném? Ah, Luiz, não tem como trazer o seio da neném e ela não. Ela pode vir na frente com o neném. Eu falei, não, eu venho ver essa laranja. Aí ele ia dar para lá e eu vou lá, buscar as laranjas. Eu falei, vamos lá. E a gente chegou em casa. E tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Eu nunca tive dificuldade em criar filhos, irmãos. Você vai educar para os seus filhos aquilo que você é. A preocupação não é criar o filho. A preocupação é o filho ou a filha fala assim, eu quero ser igual a mamãe. Eu quero ser igual ao papai. Aí você faz o julgamento de você mesmo. E esse menino quer ser igualzinho eu, essa menina quer ser igualzinho eu, mamãe. Aí você sabe como é que você era, como é que você é. Eu falei, quero ser igualzinho a mamãe. Eu falei, pode ser. Eu quero ser igualzinho ao papai. Eu falei, pode ser. Eu assumo as 4 filhas que eu tenho. E nunca tive dificuldade de criar filhos, não. Nunca tive. É fácil casar, é fácil viver, é fácil ter uma união, é fácil. Eu vejo as pessoas que acham tanta dificuldade de casar, ficar em 2. Eu vou te contar uma coisa aqui que vai surpreender vocês todos. Eu estudo e vou falar uma coisinha que vai surpreender. 80% das mulheres casam para fugir da ordem do pai dentro de casa. 80% das mulheres, elas não casam, ela foge de casa por causa da ordem do pai. Mas quando casa, acha que o marido é bobo, ela acha outro homem que é rígido assim o pai. Então não tem como fugir, não. É andar certo, fazer certo. Não tem como fugir. Aí eu vou fugir porque meu pai é muito chato. Eu falei, foge. Vai, mas não vem na minha casa reclamar do seu marido. Não vem reclamar do seu marido comigo. Vocês estão entendendo?
a coisa tem que andar certo, tem que fazer certo. Eu estou dentro da mensagem. Agora presta bem atenção. Os pés formosos. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, e que anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos num culto que nós não estamos falando de prosperidade. Nós aqui não estamos falando de show. Nós aqui não estamos, prometendo nada a ninguém. O que nós estamos pregando aqui é o que muitos eram para pregar. Não queiram ter uma igreja cheia falando histórias dentro da igreja. Que tem uma minoria, mas que a minoria venha saber que nós estamos pregando aqui hoje é sobre a salvação e sobre a palavra de Deus. Como nós podemos viver num mundo desse corrompido se nós não tivermos Jesus Cristo? Como nós podemos viver num mundo corrompido? É só através de Jesus que nós podemos viver e mantermos firmes. Manter firme. Quantos e quantos subornos já fizeram comigo? E já fizeram com vocês também? A minha palavra é não. Ô Luiz, você é pastor, mas você pode ganhar muito. Eu falei, não, eu sou metalúrgico, eu trabalho, e à noite eu ainda tenho tempo de pregar a palavra. Enquanto muitos estão descansando no domingo, eu pergunto à minha esposa, eu estava estudando. Aí ela ainda está limpando a régua, mas você está estudando de novo? Eu falei, olha, eu acho que eu estou estudando, e todo mundo tinha que tirar um tempo para ler a Bíblia Sagrada, que é a bússola ao qual nos mostra a direção e nos mostra o caminho. Todo mundo tem pela obrigação de ter uma Bíblia em casa e pelo menos ler um versículo por dia. Se todo mundo ler um versículo por dia e pôr ele em prática, é melhor do que ler a Bíblia toda e não entender nada. Amém, queridos? Quantos podem dar uma glória a Deus? Amém. Agora vamos lá. Irei ao monte da mirra. O monte da mirra, para quem entende, fala assim, a mirra é um perfume muito bom. Mas a planta é meio espinhosa e tem um gosto amargo. Ela é boa no perfume, mas tem um gosto amargo e ela é meio espinhosa. Quando se fala de mirra, está falando do início do sofrimento de Jesus no Monte das Oliveiras. Mirra é aquele óleo que unge. Mirra representa e significa o início do sofrimento e do Calvário de Jesus Cristo. Me unge aqui, passa óleo. Eu falei, faço. Mas se todo mundo entendesse o que vocês estão entendendo agora, mirra é uma planta com gosto amargo, meia espinhenta, da onde retira o óleo, que é um perfume. Iremos ao Monte da Mirra, Monte das Oliveiras, Monte do Calvário, Monte do início do sofrimento. Isso aí vamos trazer para os dias de hoje. O Monte da Mirra é a nossa luta do dia a dia. Quantas e quantas vezes eu já me entristeci no meu trabalho, vocês já se entristeceram, vocês já foram perseguidos no trabalho, perseguidos na família, perseguidos dentro de casa. E quantas vezes nós sofremos e choramos? Agora vamos lá, e quantas vezes que sofremos e choramos porque dá raiva, mas nós não podemos reagir na nossa raiva. Então você chora de raiva, mas não reage na raiva, para não perder
a sua intimidade com Jesus Cristo. É um monte de sofrimento, muitas lutas, muitos choros. A Janaína, desde que começou a trabalhar, sempre tem uma pedra no sapato dela. Eu falei, Janaína, é assim mesmo. Marcos Felipe é assim mesmo. Irmão Marcelo é assim mesmo. Irmão Marcelo, 2 Marcelo, é assim mesmo. A nossa luz incomoda muita gente. Você pode estar onde que você quiser. Você pode sair do trabalho todo dia. Fica 6 meses no trabalho, aquele chefe ele é muito chato. Aí vai para o outro, mas eles estão sofrendo serviço. Aí vai para o outro, mas aquele horário. Aí vai para o outro, mas aquele salário baixo. Todos os trabalhos têm defeito. Mas é para a igreja entender que não é os trabalhos que têm defeito, não é o povo. É a luz sua e minha que incomoda quem está nas trevas. Então haverá muitas lutas, muito choro. Jesus não foi escape de luta e sofrimento. Ele não ficou sem sofrimento. Jesus, ele lutou? Sim. Chorou? Sim. E tem muitos que desistem com facilidade. No meio das trevas, das tribulações, da luta, tem muito que desiste com facilidade. Eu vou dizer para a igreja, não desanime. Porque enquanto você estiver na terra, você é luz. E vai incomodar muito as trevas. Vive lamentando o passado. Eu posso ouvir uma música dos anos 60. Tocou ali, você vai ouvir. Dos anos 70, eu nasci em 63. Mas não é recordações ruins. Essa música ali dos meus irmãos. Nós éramos 6. E hoje nós somos 4. Morreu 2 irmãos meus. Toca uma música ali. Essa música, eu não era crente antes. É minha e da Valéria. Quando nós começamos a namorar. Está fazendo mal a alguém? Não. Mas tem muitos que lamentam o passado. Você já venceu. Já aconteceu o que era de ruim. E você fica lamentando. Mas aquela lá me fez muito mal. Aquele falou de mim. Aquele me fez muito mal. Eu falei, querido, hoje é hoje. Nós estamos em 2025. Se estamos aqui em 2025, porque você venceu 2024. Então vai vencer sempre e não vai desistir nunca. É vencer e vencer. Amém, igreja? Aleluia! Vamos lá, irmãos, para terminar. Nós falamos da escuridão, das trevas, falamos das sombras, falamos do monte da mirra, agora nós vamos terminar falando do outeiro do incenso. O que é o outeiro do incenso? É as orações. Falar com Deus. Não adianta você falar com o irmão, com a irmã, falar com o pastor, falar com o seu vizinho, mas você não abre a sua boca com Deus. O que mais importa, o mais interessante é que você pega o Mateus capítulo 6, versículo 6, entra para o teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Ele é o dono do ouro e da prata, ele é o nosso rei, nosso príncipe, que distribui para cada um de nós bênçãos. Olha, falar com Deus, basta fazer um esforço. Qual o culto que vem menos pessoas nas igrejas? Circo de oração. Qualquer igreja que você for. E quando é poucas pessoas na oração, é mais homem ou mais mulheres? Só mulheres. E quando Jesus morreu, quem
estava no pé da cruz? Mais homem ou mais mulheres? Mais mulheres e só João. Então as mulheres estão de parabéns. E os homens, pela sua braveza, sua força, estão de parabéns. O que Deus quer é homens de coragem, mulheres de coragem do lado dele para falar dele e fazer algo. Olha, presta bem atenção. Basta falar com Deus, basta fazer esforço. Deus dá fim aos sofrimentos. Deus dá fim. Se até hoje é um sofrimento na sua vida e na minha, Deus dá um basta. Só tem uma coisa: enquanto nós estivermos na terra, virá outros sofrimentos, e nós temos que ter uma boa administração para vencer estes sofrimentos. Estou terminando, irmãos. Deixa eu pôr. Deus dá sofrimentos, dá fim aos sofrimentos, acalma a alma. E para terminar, Deus faz um povo forte. Tudo é através da oração. Nós estamos falando do incenso. Incenso é oração. Abre a tua boca e fala com Deus os seus planos, os seus projetos. Não fala com outro, mas fala com Deus, porque você terá uma surpresa, que é uma boa resposta, e grandes bênçãos chegarão até a sua vida. Quantos podem dar uma glória a Deus? Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Convido a igreja a se colocar sobre os seus pés.